Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre o tema de como estudar a Bíblia. Antes de nós entrarmos em questões de se há alguma metodologia ou coisa assim, quero lembrar que no nosso primeiro vídeo nós vimos a importância da nossa atitude de coração. Quando vamos nos aproximar da palavra de Deus, é a primeira coisa. Qual a nossa atitude de coração? Nesse vídeo nós gostaríamos de procurar responder uma pergunta simples. Que coisas práticas que eu posso fazer para conhecer melhor as Escrituras e para estudar as Escrituras? Antes de falar sobre qualquer questão, tipo metodologia ou coisa parecida, eu gostaria de, nesse vídeo, dizer o que eu considero essencial para você poder compreender as Escrituras de tal maneira que você não seja nem facilmente, nem dificilmente enganado. Que você não seja enganado de jeito nenhum pela artimanha dos homens que conduzem ao erro, né? Paulo fala aos Efésios, para nós não sermos como crianças agitadas de um lado para o outro, ao redor, levadas por qualquer vento de doutrina. Nesse vídeo eu gostaria de dizer apenas duas coisas bem simples, práticas, indispensáveis e mais, eu diria, são as duas coisas que mais podem dar resultado no seu estudo da Bíblia, no seu estudo das Escrituras. Primeira coisa, conheça bem a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Conheça toda a Bíblia. Obviamente você vai ter que focar muito mais no Novo Testamento, mas você precisa conhecer o Velho Testamento de ponta a ponta e o Novo Testamento ainda mais. Eu me recordo que assim que eu me converti, caiu na minha mão um livro com a biografia de um irmão muito conhecido, muito apreciado, chamado Watchman. E eu lendo aquela biografia dele, ali conta que ele, no começo da sua fé, ele se dedicava à leitura das Escrituras com muita intensidade, e ele tinha um método de leitura das Escrituras. Ele lia o Novo Testamento todo, uma vez por mês. E eu fui pensar, mas isso é assim, é simples, é possível? Fui lá, fiz a contagem das páginas e das folhas que eu teria que ler e me dei conta que, pelo menos na diagramação que eu tenho, qualquer um que tiver a letra um pouco maior ou menor vai mudar um pouco, mas basicamente a quantidade de leitura é a mesma, né? Então, na minha Bíblia, são 5 folhas por dia, lendo 5 folhas do Novo Testamento, 10 páginas por dia. Você lê o Novo Testamento todo em um mês. Você começa em Mateus no dia 1º, quando chega dia 30 você já está em Apocalipse. E eu achei muito interessante aquilo, e eu recém-convertido resolvi fazer aquilo. Eu me lembro bem de como assim, a cada mês, a cada nova leitura, era quase como um universo novo. Eu comecei a comparar as coisas, né? Você está lendo hoje 1 Tessalonicenses, mas tem poucos dias que você leu Atos dos Apóstolos. Então você está transitando na Bíblia ali rapidamente e revendo tudo. Eu me lembro que depois de um semestre, um pouco mais de um semestre, uns 8 meses mais ou menos, eu fui num retiro e fiquei impressionado que tinha muita gente que tinha muito mais tempo na igreja do que eu e que estava visivelmente perdido e falando bobagem. E como é que eu discernia isso? Eu discernia isso por causa da leitura que eu fiz. Davi dá um testemunho a respeito dele mesmo. Davi diz assim: eu entendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Davi não estava sendo orgulhoso, Davi não estava colocando o foco nele, eu entendo mais que meus mestres. Ele estava colocando o foco na palavra do Senhor. Ele disse: eu entendo mais porque eu medito nos teus testemunhos. Então, nem de longe
eu estava entendendo mais do que meus mestres, graças a Deus por isso. Meus mestres tinham muito para me ensinar e eu precisaria de bastante tempo para aprender tudo que eles tinham para me ensinar, mas foi impactante para mim assim, ver essa comparação com pessoas que tinham 2, 3, 4 anos de igreja e que você via eles falando coisas, lendo textos completamente fora de foco, de contexto. A palavra de Deus, ela é como um todo. Você tem que entendê-la como um todo. Existe um costume na igreja moderna de conhecer a Bíblia toda aos pedacinhos, assim. Um versículo aqui, um versículo ali, um versículo acolá. Pessoas que não conhecem o contexto das Escrituras, qualquer um vem com uma heresia lá, baseada em alguns textos, e o convence. Por exemplo, eu posso citar um exemplo aqui. Uma pessoa que não conhece nada de Bíblia. Eu posso conversar com essa pessoa e, de alguma maneira, provar para essa pessoa que a Bíblia apoia a reencarnação. E, na verdade, porque Jesus apoiou a reencarnação. Como? Bom, Jesus fala que é necessário nascer de novo. Em outro lugar, Jesus, falando de João Batista, Jesus disse, ele mesmo é Elias. Pronto, se você não conhece a Bíblia, alguém vem com esses 2 textos e convence você de que a Bíblia é a favor da reencarnação. Agora, se você lê a Bíblia como um todo, e esse todo começar a ficar como um depósito claro dentro de você, você não vai cair numa cilada dessas. Você vai lembrar, por exemplo, que lá em Hebreus está escrito, ao homem é destinado morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. Pronto, você já está livre da artimanha. Agora, a Bíblia se presta para qualquer coisa. Você pegando a Bíblia sem o conhecimento dela como um todo, você pode articular textos, juntar textos e ensinar algo ou aprender algo completamente em desacordo com outras partes das Escrituras. É necessário que você esteja familiarizado com a Bíblia. Eu me lembro que eu fiz nessa época, eu lia o Novo Testamento todo, uma vez por mês, e o Velho Testamento, eu lia 3 folhas por dia do Velho Testamento, então eu podia ler todo o Velho Testamento uma vez por semestre. Então, em um ano, era 12 vezes o Novo Testamento e 2 vezes o Velho Testamento. Fica interessante demais, porque você começa a perceber as coisas e começa a fazer comparações que vão te ajudando a esclarecer as coisas. A segunda recomendação prática, ela sai dessa primeira. É muito simples, é muito prático e é essencial você tomar notas, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E tome notas num caderno, tome notas no seu computador. Eu, assim como sou de um tempo mais antigo, né, eu me acostumei com algo que hoje para mim continua importantíssimo e eu não sei, eu não sei tomar notas sem fazer isto, que é usar as margens, anotar nas margens da Bíblia. Esse negócio da tecnologia moderna, eu conheço poucos que conseguem tirar um proveito. Eu tentei, eu passei minhas notas todas para o tablet e depois eu não conseguia me achar. Por quê? Porque existe, quando você usa a Bíblia física, o livro, e você usar sempre a mesma tradução com a mesma paginação, e eu uso a mesma paginação de Bíblia há mais de 40 anos, né? Significa que aquele versículo tal vai estar ali do lado esquerdo. Às vezes você sabe que é em 1 Coríntios, mas não lembra o capítulo, mas você sabe que está ali do lado esquerdo, que está sublinhado em azul, que está sublinhado em vermelho. Você vai lá e procura. E algo que eu comecei a fazer logo no início, que eu acho que é outra coisa bastante difícil de você fazer, usando a tecnologia moderna, de tablets, principalmente de celular, eu acho que é aquele negócio pequenininho assim, mas é a questão do recurso visual, né? A memória visual, ela é importante.
Então, eu me lembro quando eu estava lá pela quarta, quinta leitura do Novo Testamento, eu estava lendo algo lá em 1 Coríntios, lá em Colossenses, eu me lembrava, mas eu vi algo parecido aqui em Romanos. Aí eu voltava para Romanos, procurava, achava. E que mais? Aí eu pegava ali no texto de Romanos, anotava na margem a referência do versículo que eu estava lendo lá em Colossenses. Ia lá em Colossenses, anotava na margem a referência do versículo aqui em Romanos. E assim eu fui enchendo a minha Bíblia toda de anotações das margens, e cada vez que eu repetia, toda aquela cena se repetia diante de meus olhos, né? E isso é um instrumento boníssimo para ajudar você a guardar as coisas, né? A memória visual faz parte da nossa memória. A memória visual não foi inventada por mim, a memória visual foi criada pelo Senhor. E aí eu dou uma outra sugestão: se você resolver seguir essa orientação de partir para uma Bíblia física para você, eu vou sugerir que você escolha a tradução, escolha a paginação que você já está mais acostumado, vá numa livraria, compre logo umas 5, 6, 7 Bíblias, porque se você desenvolver esse costume de anotar nas margens da sua Bíblia não vai durar muito. Você, depois de alguns anos, poucos anos, você vê que ela começa a perder folha, começa a rasgar toda, vai virando farinha. Aí você pega uma nova Bíblia, faz uma leitura, aproveita e transfere todas as suas anotações da sua Bíblia antiga para a nova. Agora, você, para fazer isso e ter a memória visual, você vai ter que ter a Bíblia sempre na mesma paginação. Então, se você não comprar hoje algumas Bíblias com a mesma paginação, daqui a 20 anos você não vai encontrar, né? Para mim foi difícil, depois que desapareceu do mercado aquela tipo de paginação que eu tinha, ficou difícil. Eu via alguém com aquela Bíblia, eu já oferecia algo. Um dia eu roubei da minha esposa, eu disse: olha, estou precisando dessa tua Bíblia aqui porque eu destruí a minha, preciso de uma outra da mesma paginação, você não anota tanto, compre outra para você e me dê essa para mim. Aí fica a sugestão também, por exemplo, nas primeiras leituras que você faz do Novo Testamento, por exemplo, eu fazia muito disso. Eu digo, agora eu vou ler o Novo Testamento todo e vou observar um tema. Aí eu escolhi o tema podia ser a oração ou o amor. Os primeiros temas que eu observei foram esses, né? O sangue de Cristo, o amor, a oração, a volta do Senhor, o evangelho do reino. Você escolhe um tema para cada leitura. Aí você pega uma cor e sai sublinhando sua Bíblia, e naquela cor, toda vez que aparecer aquele tema. Isso ajuda demais, ajuda você a manter o foco, porque você está lendo e está procurando um tema na sua leitura. Isso ajuda demais a manter o foco. Aí quando você encontra, você sublinha naquela cor. Depois vai indo. O que vai acontecer no final? Você vai ter todo o trecho que você leu, o Novo Testamento todo, por exemplo, com todos os textos que falam sobre oração sublinhados na mesma cor. Depois, é claro, sua Bíblia vai virar um arco-íris, depois vai rasgar, vai estragar. Mas aí você aproveita, é bom quando a Bíblia fica velha, porque aí você compra outra e começa tudo de novo. Então essas são minhas 2 dicas aqui. Conheça bem a sua Bíblia lendo toda a Bíblia. Se acostume com o texto bíblico. E segunda coisa, anote, tome notas. A conclusão desse nosso vídeo aqui, ela é muito simples. Conhecer as Escrituras não é coisa para preguiçoso. Não confunda poucas coisas com pouca Bíblia. Nós, através dos anos, aprendemos que o ensinamento de Deus não é assim uma infinidade de coisas que você não pode aprender nunca. Não. Jesus repetiu as mesmas coisas, os apóstolos repetiram as mesmas coisas. Então nós temos para aprender poucas coisas, mas
poucas coisas não significa pouca Bíblia. Cada verdade que você encontra nas Escrituras, você vai encontrar sobre esta verdade muitos textos se referindo a ela. Ok? Alguns menos, outros mais. É muita Bíblia e é bom, é prazeroso conhecê-la. Tem uma tarefa para hoje, a tarefa é assim: você vê o que é possível dentro do seu horário. Defina um plano de leitura, nem que seja só para os próximos 3 meses, ou um plano de leitura para o ano todo. Esse plano de leitura da Bíblia toda num ano, eu não gosto desse plano não. Você acaba, aquilo ali é muito lento. Você, quando termina de ler, você já tem um ano que você começou. Então eu não acho que é bom. Mas de toda maneira, defina um plano. Defina o seu plano de leitura e faça algo mais que é necessário, que vai te ajudar. Conte para alguém, de preferência para o seu cônjuge. Conte para alguém qual é o seu plano e peça para essa pessoa cobrar de você. Peça para essa pessoa ser o seu fiscal. Nós não somos bons fiscais de nós mesmos, né? Isso vai te ajudar a te comprometer. Bem, pessoal, agora vem o pedido de sempre. Se você quer ver essa mensagem sendo propagada, você quer que mais gente a escute, faça o seguinte: se inscreva no canal, curta o vídeo, dê o seu joinha aí, clique lá no sininho para você receber notificações toda vez que sair vídeos novos. Quiser me seguir no Instagram, tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá o meu Instagram. Peço que você use todas as formas ao seu alcance para divulgar essa mensagem, ok? Até o próximo, que o Senhor nos abençoe.